Eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Guilherme Madeira, auditor fiscal do trabalho. Nós precisamos ter cada vez mais a consciência do respeito ao direito dos trabalhadores. Os empregadores e os empregados precisam saber os seus direitos. E no caso do trabalhador doméstico, há agora um passo importante sendo dado, que é o da fiscalização na observação desses direitos. Estou aqui ao lado do Dr. Guilherme, que vai conversar com a gente aqui no Jornal do Piauí. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Joelson. Um prazer estar aqui. Qual é hoje a maior preocupação de vocês, auditores do trabalho, em relação ao cumprimento desses direitos? Os trabalhadores domésticos continuam tendo seus direitos desrespeitados? Joelson, esse ano estamos comemorando 10 anos da PEC, da Emenda Constitucional, que estendeu aos trabalhadores domésticos diversos direitos constitucionais que já eram previstos para os demais trabalhadores. E foi verificado pelo Ministério do Trabalho a nível nacional um alto índice de informalidade dentro do trabalho doméstico. E foi verificado como? Utilizamos a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, e confrontamos os dados da PNAD com os dados do E-Social doméstico. E ali verificamos que havia uma discrepância entre a quantidade de trabalhadores domésticos na PNAD e a quantidade de trabalhadores registrados. E esses números são inquestionáveis, né? Porque o IBGE faz uma pesquisa casa em casa. Isso. E é preciso que as pessoas que se declararam trabalhadores domésticos estejam registrados. Isso, é uma pesquisa por amostragem, não é tão geral como o próprio censo, mas com aqueles dados a gente pode confrontar. E, por exemplo, aqui no estado do Piauí, os dados do E-Social dizem que são cerca de 9.500 empregadores domésticos. E aqui em Teresina, cerca de 7.900. Quando a gente verifica que a realidade é um número bem maior de empregadores. Então, com esse movimento, o Ministério do Trabalho está buscando combater a informalidade também no trabalho doméstico, através dessas ações fiscais, essa campanha, procurando a ajuda da mídia para divulgar os direitos. Pois, então vamos falar sobre esses direitos. Primeiro, qual é o salário, o valor que precisa ser pago ao trabalhador doméstico, pelo menos? É o salário mínimo, né? Em alguns estados pode ter alguma lei específica, mas aqui no Piauí é o salário mínimo. Ou seja, não existe um piso. O salário mínimo é que é a base para esse cálculo. Isso. Como é que devem ser observados direitos, por exemplo, como férias, FGTS, tudo isso precisa ser pago também? Exatamente. Primeiramente, o FGTS, por exemplo, ele era facultativo aos trabalhadores domésticos. Com a PEC, esse direito, o FGTS, também foi considerado obrigatório para os trabalhadores domésticos. E uma facilidade que iniciou-se no trabalho doméstico foi o E-Social, que ali fica concentrado todas as obrigações do empregador. Antigamente você tinha que pagar para o INSS uma guia, depois o FGTS se quisesse pagar. Agora não, uma guia única, já todos os direitos do trabalhador já estão assegurados e pagos. Uma guia única? A guia única do E-Social. O E-Social, quando você faz o cadastro no sistema, você bota todos os dados do trabalhador e todo mês você tem que fechar a mensalidade, né? o valor do salário do trabalhador. E quando você fecha a folha de pagamento, já gera uma guia única que você, com código de barras que você paga e o próprio sistema depois vai dividir esses valores devidos para o FGTS, para a Previdência Social, seguro e tudo mais. Paga uma vez e aí o próprio sistema distribui para cada um. Já distribui, o governo já toma de conta a distribuição. E ao fazer isso, o empregador está respeitando todos os direitos básicos do empregado? Isso. Atualmente já existe a carteira do trabalho digital. Aquela carteira física hoje, quem tem é que já tirou há muito tempo atrás. Hoje em dia, se você for procurar o Ministério do Trabalho, você não tira mais a carteira física. Hoje em dia, um aplicativo, a CTPS Digital, que os dados inseridos no E-Social são remetidos automaticamente para a carteira digital. Então, o trabalhador pode, inclusive, acompanhar ali se as anotações estão sendo feitas, se está tudo regularizado. Como é que deve ser feita a contagem de carga horária de trabalho do trabalhador doméstico? Qual é o limite de carga, de presença dele no ambiente de trabalho, que na prática é a casa de alguém, né? É a mesma coisa referente ao trabalhador normal. 44 horas semanais com 8 horas diárias, né? Se tiver hora extra, tem que realizar o pagamento. E a questão também do descanso semanal remunerado também já tem previsão também, já é tudo pago. Então, a jornada é basicamente a mesma. Agora, essas 8 horas, ela é 8 horas prevendo pausa para almoço?
Como é que se faz esse tipo de conta? Tem o intervalo intra-jornada também, né, de 1 a 2 horas. Tem uma especificidade na lei dos trabalhadores domésticos que permite essa pausa ser dividida em duas, sendo que cada uma delas tem que ser pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora. Então, ele pode cumprir uma jornada de um período, aí tira 1 hora de folga, volta a trabalhar, mais outra hora de folga e termina a jornada na sequência. Isso. Agora, o que ele faz nesse período, desse intervalo? Ele tem, fica facultado a ele permanecer no ambiente de trabalho, sair dali? Qual é o direito que ele tem com essas 2 horas de folga diárias? A folga para poder se alimentar, para poder fazer é a folga. É dele, ele administra. Isso, administra. Você tem que resolver alguma coisa, tem que isso aí, você vai e combina, né, com o empregador para ver a questão do horário, às vezes pode passar um pouco a mais, isso aí combina entre as partes, mas aquela hora ele tá de folga. Existe a necessidade de registros de ponto, coisas do gênero? Olha, é facultativo, porque o ponto ele é a partir de 20 trabalhadores. Antigamente era 10 trabalhadores por estabelecimento, 20 trabalhadores. Então, esse controle é facultativo, se quiser fazer ali para ver um manual, um eletrônico, enfim. Uhum. Como é que o trabalhador, o empregador, melhor dizendo, pode fazer a identificação dos locais onde ele tem acesso ao E-Social? Bem, no próprio, creio que seja social.gov.br, né, que tem um site geral que é gov.br. Ao entrar nesse site, que é do governo federal, você pode procurar lá E-Social Doméstico, e aí vai para esse link também, esses sites de busca, e aí lá você tem que ter o cadastro no gov.br, tem um acesso e aí pode inserir todas essas informações, fazer o cadastramento, atualizar alterações de jornada, alterações férias, tudo isso fica registrado lá, gera documentos que você imprime, entrega para o trabalhador, guarda para o empregador também, então está tudo muito fácil lá no E-Social. Férias e 13º, os trabalhadores domésticos têm direito? Da mesma forma, tem direito a 30 dias de férias e também o 13º. Mesmo todos esses direitos foram estendidos aos trabalhadores domésticos. Há um problema real no Brasil que diz respeito à dificuldade de convencer trabalhadores domésticos, em muitos casos, a fazer registros. Porque existem benefícios que são pagos, né, benefícios sociais, que são pagos para pessoas que não têm uma renda comprovável com determinado limite. É o caso, por exemplo, do Bolsa Família. Se você tiver um valor doméstico per capita que supere aquele limite, você acaba perdendo o benefício. Os trabalhadores têm o direito de abrir mão dessa contratação formal? Não tem direito. Inclusive, a gente enfrenta isso no dia a dia, né? Inclusive, durante as ações fiscais, teve caso relacionado a isso, onde o empregado não queria ter a sua situação, o seu registro, por conta de eventuais benefícios que ele recebia. Mas aí, nesse caso, está tendo 2 irregularidades. A primeira, trabalhista, porque não está com o registro realizado, e a outra, em relação ao benefício, porque a pessoa está recebendo indevidamente, eventualmente está recebendo indevidamente aquele benefício. Né? Então, tem que se deixar claro também que esse benefício ele não deve ser automaticamente retirado. Vai se verificar se aquela renda per capita daquela família altera-se a partir da formalização do registro. A orientação que eu dou, que serve tanto para o trabalho doméstico como qualquer outro trabalho, só inicia as atividades, que é exatamente o que a lei diz, só deixa iniciar as atividades após estar o trabalhador registrado. Porque muitas vezes, por exemplo, até exemplo na Constituição Civil. Chegava na Constituição Civil, o trabalhador estava sem um registro. Cobrava lá do empregador, o trabalhador sumia. O empregador chegava desesperado. Eu não acho o trabalhador para fazer o registro. Eu disse, olha, infelizmente, ao aceitar que esse trabalhador iniciasse as atividades sem estar registrado, o senhor assumiu um risco. E agora vai ter que assumir as consequências, arcar com as consequências. Qual é a consequência hoje? No caso do trabalhador geral, do Constituição Civil e tudo mais, nós temos uma notificação que a gente chama NCRE, que é com essa notificação, se não for feita a regularização, ainda é lavrado um outro auto de infração, além da falta de registro. No caso dos trabalhadores domésticos, também tem a questão de que esse trabalhador pode entrar com ação trabalhista e reclamar todas aquelas verbas que não foram pagas. Os do passado. Do passado. Agora, hoje, com as fiscalizações que vocês estão realizando, vocês aplicam que tipo de pena? Assim, já ali, no ato, administrativamente? Não, constatada a irregularidade, a gente notifica, né, o empregador para que confirme que se há ou não aquele registro, se está regularizado ou não. Estando irregular, o auditor lavra um auto de infração
onde abre um prazo para que esse empregador Regulariza. não só regularize, mas também se defenda da falta do registro, né? E aí, caso seja procedente essa irregularidade, aí sim vira uma multa a ser paga pelo empregador, em favor do Estado, Não da pessoa. não da pessoa. Tá. Essa multa é de quanto? Olha, depende da questão da quantidade de trabalhadores, né, do tamanho, mas é cerca de um salário mínimo. Então, o trabalhador ele não comete irregularidade, o empregador sim. Sim, o empregador sim. Compreendido, compreendido. As fiscalizações já começaram? Foi. Durante essa semana, a gente fez em alusão, porque hoje é o Dia Nacional do Trabalhador Doméstico. Então, a gente fez esse operativo, essa divulgação. Durante essa semana, já foram feitas algumas ações fiscais em alguns condomínios e, posteriormente, vamos continuar essa fiscalização para conscientizar, tanto verificar naqueles casos da ação fiscal, mas também conscientizar os demais empregadores da necessidade de registrar os trabalhadores. Doutor Guilherme, gostaria de agradecer o senhor pela presença aqui, auditor fiscal, conversando conosco sobre os direitos dos trabalhadores domésticos. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, Joelson. Muito obrigado por ter vindo, doutor Guilherme.